E aí, meus queridos, belezinha? Seguindo ali aquele vídeo anterior que deu um probleminha técnico no final e aí acabou não saindo o final. Deixa eu só seguir o finalzinho da nossa resolução naquele exemplo, tá? Então a área do triângulo era 9 raiz de 3 centímetros quadrados, a área da circunferência é 12π, e aí a gente tinha que fazer a área da circunferência, tirar a área do triângulo de dentro e dividir isso por 3 porque era só uma das três partes. Então, a área da circunferência é 12π, a área do triângulozinho, né, menos 9 raiz de 3, tudo isso dividido por 3. 12π dividido por 3, 4π, e 9 raiz de 3 dividido por 3, 3 raiz de 3. Como esses caras não têm divisores comuns, né, o único divisor comum deles é o 1, então vai ficar assim a resposta, tá? 4π menos 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a resposta daquele segundo exemplo ali. Eu ainda quero fazer mais um exemplo antes de passar as atividades para vocês. Então, vamos lá para o nosso último exemplinho aqui, né? Vamos pensar em um exemplinho legal para a gente fazer. Deixa eu ver, vamos fazer um parecido com as atividades ali. Vamos fazer assim, ó. Eu tinha feito um triângulo dentro do circunferência, vou fazer agora um fora, tá? Fazer o triângulozinho. Aqui, né? Fazer sem régua mesmo. O importante é tenteada, né? Tenteada é livre. Vamos tentar fazer alguma circunferência aqui dentro. Circunferênciazinha marota. Ficou mais ou menos, tá? Ok? Então, o nosso triângulozinho agora ele está fora da circunferência, ou seja, a minha circunferência, o meu círculo está inscrito dentro do triângulo. Eu quero calcular a área disso aqui, ó. Tá? Essa aqui vai ser a área que eu vou calcular, a área rachurada. Só esse pedacinho aqui bonitinho, né? Olha só. E aí eu vou ter que fazer aí o nosso cálculozinho maroto. Nesse caso, como que eu vou achar esse pedacinho aqui? Eu vou ter que calcular a área de todo o triângulo, retirar a circunferência, né, o círculo de dentro, e dividir por 3 o resultado, porque isso aqui é uma parte dessas 3 aqui. Se fosse todas as 3 partes que eu quisesse, eu não precisava dividir por 3. Aí era só fazer o triângulo menos a circunferência. Então vamos lá. O lado desse triangulito aqui, tá? É um triângulo equilátero, ok? Ele vai ser, vamos colocar aí um número que dê para fazer quebrado, com fração, pode ser? Vamos colocar um número que dê fração, então. Vamos colocar 10, que daí metade de 10 é 5 e 5 é ímpar e é primo, né? Então ele é um triangulito de lado 10. Vamos já calcular o que a gente consegue, que é a área do triangulito, né? A área do triangulito, ela é L quadrado raiz de 3 sobre 4. O lado é 10, então 10 ao quadrado é 100. Raiz de 3 dividido por 4. 100 por 4. 25 raiz de 3 centímetros quadrados. É a área do triângulo. Precisamos agora da área da circunferenciazinha. Para calcular a área da circunferência, a gente tem que achar isso aqui, ó, o raio dela. O raio dela, que nesse caso, galera, nesse caso aqui, ele coincide com o apótema do triângulo, né? Se ele coincide com o apótema do triângulo, vamos lá calcular o apótema do triângulo. Tem várias maneiras de calcular o apótema, né? Tem a maneira tipo direta lá, que calculou o apótema. Tem aquela maneirinha que eu expliquei, que era aqui assim, ó, fazendo um triângulo maroto aqui, ó. Daqui até aqui a metade do lado é 5, né? E aqui vocês têm o apótemazinho, que vai ser o mesmo raio da circunferência nesse caso. E aqui é 30 graus, ó. Dá para fazer uma tangentezinha aí, ó. Tangente de 30 graus é igual a R dividido por 5, né? Quanto que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Multiplica o 5 aqui. Então, o nosso raiozinho, que é o mesmo apótema, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. O raio, nesse caso, é o mesmo apótema. No exemplo anterior, ele não era, tá? Que a circunferência estava fora. O raio 5 vezes raiz de 3 sobre 3. Isso é o nosso raio. Ah, professor, tem outra maneira de fazer? Tem, né? Tem como tu fazer. Como que a gente acha toda a altura do triangulito aqui? Como se eu fosse fazer toda a altura do triângulo aqui. Ah, professor, a altura de um triângulo, ele é sempre metade do lado vezes raiz de 3. O lado é 10, então a altura do triangulito é 10 vezes raiz de 3 dividido por 2. Metade de 10 vezes raiz de 3. Vai ficar 5 raiz de 3. Nós também sabemos que o apótema, ele é 1/3 da altura, né? 1/3 da altura. Então, 1/3 de 5 raiz de 3, 5 raiz de 3 dividido por 3. Observem que o mesmo resultado.
menos das duas maneiras que você faz o cálculo. Vocês vão escolher uma delas, só não precisa fazer as duas, né? Só escolhe uma delas para encontrar o apótema. O apótema aqui é o mesmo raio. Se isso aqui é o raio da circunferência, vamos agora calcular a área dela. Então, a área da circunferência vai ser π vezes o raio 5 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Né? Π vezes raio ao quadrado. Vamos lá. 5 ao quadrado, vou colocar aqui primeiro π, né? 5 ao quadrado é 25. Raiz de 3 ao quadrado é 3, né? Raiz de 9 que é 3, dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Dá para simplificar aqui, ó. Né? 13 dividir o 9 e o 3 por 3. Isso aqui vai ficar π vezes 25 vezes 1 dividido por 3. Ó, que eu dividi ambos, em cima e embaixo, por 3, para simplificar. Então, a nossa área da circunferência, nesse caso, vai ser 25 π terços. Tá? Isso é a área da circunferência. Agora, o que eu preciso fazer? Eu tenho que fazer a área do triângulo, subtrair a área da circunferência e dividir por 3. Porque é o triângulo que está fora e a circunferência que está dentro eu vou retirá-la. A área do triângulo ela é, lá em cima, lá a gente viu aqui, ó, 25 raiz de 3. Menos. A área da circunferência é 25 π sobre 3. Tudo isso eu tenho que dividir por 3. E agora, vai ficar assim a resposta? Dá pra gente colocar alguma coisa em evidência aí, que é o próprio 25. O 25 ele está nos dois números aqui, né? Tanto na área do triângulo quanto na área da circunferência. Então a resposta certa seria, né? O MDC desses dois caras é 25, então vai ficar assim, ó. 25 que multiplica raiz de 3, né? Porque, ó, 25, raiz de 3 dividido por 25 é raiz de 3, né? Deixa eu ver se aparece aí, de boas. Menos 25π dividido por 3 dividido por 25 é só π dividido por 3. Tudo isso aqui dividido por 3 e como a unidade aqui eu tinha colocado, vamos colocar aqui centímetros, tá? Pode ser? Aqui vai ser centímetros quadrados. Essa vai ser a resposta desse outro exemplinho aí maroto, tá? Esse exemplinho eu sei que ele parece ser bem estranho, bem difícil, mas, guys, vocês conseguem, eu tenho certeza absoluta que vocês conseguem, tá? Esse foi o nosso terceiro e último exemplo, aí, exemplo 3. Eu espero que vocês tenham entendido ou não, né? Vocês vão mandar as dúvidas aí caso tenham, vocês podem me chamar aí no privado e tal. A listinha de exercícios é essa aqui, ó. Como a minha letrinha ela é meio embaçada, eu vou ditar os exercícios aí para vocês. E aí vocês, qualquer coisa, me chamem depois. Esses exercícios eu vou querer que vocês resolvam, vocês tirem foto e me mandem até sábado, tá? Sábado é o dia de entrega, no máximo sábado, 23h59. A partir de domingo eu não recebo mais, tá? Não vale mais. Vai valer positivo, me mandou as fotos, eu vou dar ok, vou marcar os positivos e na semana que vem, lá por segunda ou terça, eu vou mandar o vídeo com a resolução deles, ok? Então, primeiro aí, um quadrado com 20 centímetros de perímetro, né? Soma dos lados, está inserido completamente dentro de uma circunferência, então, ou seja, a circunferência ela circunscreve esse quadrado. Como mostra a figura abaixo. Ainda fiz o desenho da figura para vocês barbadinha. Calcule a área exterior ao quadrado e interior à circunferência, né? Então todos os ladinhos ali estão pintados. O 2. Um triângulo equilátero com 6 centímetros de aresta. Então a aresta é o ladinho dele, um dos ladinhos é 6. Possui uma circunferência inscrita, como mostra a figura. Então a circunferência está dentro, né? Está inscrita. Calcule a área exterior à circunferência, ou seja, fora da circunferência, e interior ao triângulo, dentro do triângulo. Então, essas três partezinhas pintadas. Nesse caso, não vai precisar dividir por 3, né? Só vai fazer a área do triângulo e retirar a área da circunferência. Esse aqui é bem tranquilinho. E aqui atrás está os outros 3, né? Que seria só calcular as areazinhas pintadas. Esse aqui é bem tranquilo, né? Só deixei o último aqui que é mais divertido de fazer. Calcular as áreas rachoradas. Essa primeira aqui, na verdade, é um quadrado e é uma semicircunferência, tá? Vocês têm que só cuidar que o raio da circunferência vai ser daqui, ó, do meio do quadrado até aqui. Então, né, esse aqui vai dar exatamente aqui na metade do quadrado, tá? Aqui, ó. Então, eu coloquei, ó, semicírculo, interior é um quadrado. Essa aqui eu vou querer esse cantinho do quadrado, tá? Detalhezinho. Aqui eu dei o raio da circunferência. Obviamente, o raio da circunferência ele coincide com o lado do quadrado. Vocês vão ter que descobrir só como calcular essa partezinha aqui. E essa última aqui ela é bonitinha. Ela é um triângulo equilátero de lado 12.
Daí eu tenho uma circunferência que está inscrita no triângulo. E eu tenho um quadrado que está inscrito na circunferência. Olha que massa. E eu quero saber esses 3 pedacinhos aqui. O que você tem que fazer? Usar esse 12 para encontrar o raio da circunferência. Encontrando o raio da circunferência, vocês vão ter que usar essa medida para encontrar a área do quadrado. Então essa aí é a mais legal de fazer, né? Essa aqui é que vale mais. Certo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, estou à disposição até sábado, tá? Um forte abraço para vocês, um beijo no coração e fui!